Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui de novo para continuar falando sobre Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês. Infelizmente a gente ainda não pode estar fisicamente na igreja, eu, a Nath, a Helena. Espero que em breve vocês conheçam ela. Mas a gente fica feliz de estar, mesmo que remotamente, em comunhão com os irmãos. Não é a mesma coisa, mas já é um alento para a gente. Um momento tão difícil que a gente passou, que a gente enfrentou. É uma alegria ver a igreja reunida de novo e em breve a gente vai estar aí com vocês, né? Então, continuando a nossa aula passada de Paulo, a gente estudou com o Márcio Korilov sobre a origem romana de Paulo. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho na origem judaica de Paulo, tá? A identidade que ele tinha como judeu. A gente vai ver as credenciais de Paulo, ele mostrando as credenciais dele, o currículo dele como judeu, como fariseu. Então, vamos abrir lá pedir para vocês abrirem em Filipenses, tá? Filipenses 3, de 2 a 9. Então, Paulo vai mostrar as credenciais dele ali. Começa falando assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão verdadeira, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que para mim eu tinha como lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Muito lindo esse relato de Paulo, né? Quando ele está falando para os filipenses que se tem alguém que podia se apoiar na sua própria justiça, era ele, né? Foi circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, ou seja, todas as exigências que um hebreu tinha que ter para ser um fariseu, ele tinha. Paulo tinha essas credenciais, ele fala: olha, eu tenho essas coisas como refúgio, como nada, eu tenho essas coisas como esterco, perto do conhecimento de Cristo, né? Eu não me apoio mais nas minhas próprias obras, eu me apoio na obra de Cristo Jesus, na justiça que vem do alto, né? Eu troco todas essas coisas para conhecer e continuar conhecendo pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É praticamente digamos assim, um relato do que a conversão causou no coração de Paulo, da fissão que ele fez, onde ele deixou de se apoiar, né? A imagem que ele tinha sobre si mesmo, ele passou a olhar como Deus enxerga ele, né? Quem ele era de fato, quem ele era de verdade, que essas credenciais não iam garantir a salvação dele, né? Não é pelos méritos dele, pelo esforço pessoal dele, né? Pelo zelo dele diante da lei, que ele ia entrar nos portões do céu, mas pela graça de Cristo Jesus. Muito bonito o testemunho de Paulo. Só lembrando um pouquinho desse testemunho de conversão de Paulo, pela palavra a gente sabe, né, em Atos lá, que ele estava no caminho de Damasco, o famoso caminho de Damasco, e ele tinha algumas cartas para prender alguns cristãos, para arrastar eles para o cárcere, e aí no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo profundo, com Cristo ressuscitado, com Cristo ressurreto, onde Cristo, né, reflete uma luz tão grande e ele ouve uma voz profundamente, né, ouve auditivamente essa voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é você de encontro contra os arguilhões. Então nessa hora, ao mesmo tempo em que ele ficou cego, as escamas dos olhos dele, do coração, se abriram e ele percebeu de que todo o histórico judaico que ele tinha, né, todo orgulho que ele tinha de se apoiar na lei, de querer ganhar a salvação e conquistar a salvação, era tudo uma mentira, era tudo falso, eram obras mortas diante do Deus vivo. E naquele momento que ele tem um encontro com Cristo, ele tem um encontro com a graça, ele percebe que ao mesmo tempo que ele achava que ele estava perseguindo os cristãos por zelo, né, que ele estava obedecendo a Deus, até Jesus falou em algum momento, né, que haverá um tempo em que os homens vos perseguirão achando que estão prestando culto a Deus. Então esse era Paulo, né? Ele achava que ele estava fazendo uma grande coisa para o reino,
né, perseguindo os cristãos, ele estava defendendo a lei judaica, ele estava defendendo as tradições religiosas, perseguindo essa seita que surgiu em meio ao judaísmo. Porém, quando ele tem encontro com Cristo, ele percebe que ele está perseguindo o próprio Cristo, indo contra os agrilhões, né? Achei muito interessante essa segunda parte. Eu fui investigar um pouquinho, porque eu tinha muita dúvida do que realmente seriam esses agrilhões, né? O que é isso, né? Tem uma tradução que fala, dura coisa recalcitar contra os agrilhões. Essa parte eu ficava meio sem entender. E aí eu vi uma explicação muito interessante do Hernandes Dias Lopes, que esses agrilhões, na verdade, né, você subjugava, você domava animais selvagens, como o touro selvagem, com agrilhões. Então as pessoas ficavam em volta, os domadores em volta, ou o domador ali com o agrilhão. Quando o touro tentava se rebelar, tentava se mexer, ia lá, aplicava o agrilhão no touro, né? Dava uma ferroada nele, uma espetada, até ele ficar pianinho, ficar quietinho e ele começar a ser domesticado. Da mesma forma, Paulo, eu entendo que o processo de conversão dele começou antes desse encontro na estrada de Damasco. Toda vez que ele perseguia um cristão, ele via o testemunho de tranquilidade, de confiança, de segurança, né, que os cristãos tinham em Deus quando eles eram arrastados e perseguidos. Eu acho que aquele testemunho, assim como o testemunho de Estevão diante de Paulo, era um agrilhão tocando e ferindo o coração de Paulo, mostrando para Paulo que tinha alguma coisa errada com a fé dele, tinha alguma coisa errada com a forma como ele gostaria de chegar até Deus, né? Como ele queria ganhar e conquistar a salvação dele, com as tradições todas que ele tinha, com a vida dele, o coração dele. E depois a gente, né, olhando para o resto do processo de conversão de Paulo, né, ele ficou 3 dias jejuando e orando. Ananias recebe a mensagem para se encontrar com Paulo. A princípio Ananias resiste, né, mas Deus fala que Paulo vai ser um vaso para a obra de Deus, né, diante dos gentios. Então Ananias vai até a rua direita, encontra Paulo orando. Ananias restaura a visão de Paulo, então as escamas dos olhos de Paulo caem, o Espírito Santo enche o coração de Paulo. Naquele momento Paulo fala, nada se compara a isso, nenhuma obra que eu fiz, né, toda a minha credencial, todo o meu histórico de fariseu eu jogo fora. Eu percebi que eu gastei tempo, eu perdi tempo, né, e eu percebi que eu estava completamente errado na minha caminhada. Então existe uma conversão verdadeira no coração de Paulo ali. Deus troca aquele coração de pedra perseguidor por um coração de carne. Então aquele que perseguia passa a ser perseguido. Jesus fala para Paulo, né? Você vai ver, né, como é ser perseguido pelo Evangelho. Então a partir de então começa toda a história de Paulo ali, convertido, né, para ser comissionado, né, lá na frente, né? A gente sabe que Paulo ele passa por um processo de preparação, então ele já sai testemunhando de Cristo, né, nas sinagogas. Porém Deus leva ele para o deserto, leva ele 3 anos para a Arábia, né? Da mesma forma que os discípulos de Jesus passaram 3 anos aprendendo sobre Cristo, também Paulo passa 3 anos, né? Apóstolo Paulo passa a ter 3 anos lá na Arábia aprendendo sobre Cristo. E depois ele passa mais 10 anos em Tarso, em isolamento total, aprendendo, acredito que continuando a escola dele, o discipulado dele com Jesus, até finalmente ele e Barnabé ser destacados, né, pelo próprio Espírito Santo para pregar o Evangelho para os gentios. Então, muito bonita essa história. Não é à toa que Paulo é chamado, né, apóstolo da graça. Quem que era Paulo? Vamos olhar para as credenciais de Paulo ali, né? Para o histórico, para a origem judaica de Paulo. Quem que realmente era Paulo? É muito interessante que Deus destaca um judeu, um fariseu para pregar para um gentil. É muito interessante como as coisas de Deus são loucas mesmo, né? Como as coisas de Deus são misteriosas. Então, Paulo, né, nas credenciais, fala que é circuncidado ao 8º dia, né? Ou seja, ele era judeu de nascimento. Então, no momento que ele nasceu, os pais de Paulo cumpriram todos os rituais judaicos que determinava a circuncisão, né? Então, circuncisão nada mais é do que você cortar o prepúcio, né, do pênis dos meninos, como um sinal de que ele pertencia ali à aliança, né, a antiga aliança, a aliança mosaica, que era uma aliança na carne, era uma aliança de mandamentos, leis de mandamentos, né? E aí depois a gente vai ver que a nova aliança é a circuncisão no coração, o Espírito Santo trocando o coração de carne para o coração de pedra, colocando a lei que estava gravada em pedra no nosso coração. E depois fala que ele era da tribo de Benjamim. Então outra credencial, fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim. Ou seja, ele participava, né? Ele era descendente de uma das 12 tribos de Israel. Então Benjamim ficava, a tribo de Benjamim, né, a posse da terra de Benjamim foi dada ali para os judeus, descendentes ali da tribo de Benjamim, no norte
ali um pouquinho de Jerusalém. Entre Jerusalém e Judá. Porém, quando teve a separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, a tribo de Benjamim ela ficou pertencente ao Reino do Sul e acabou se dissolvendo ali entre os judeus, né? E eles acabaram se misturando entre os povos. Existe um descendente muito famoso da tribo de Benjamim que é Saul, né? Saul a gente conhece que é o primeiro rei de Israel, né? O povo de Israel ali, depois de Juízes, pediu um rei e Deus deu um rei segundo o coração deles, né? E depois Deus ele coloca um rei segundo o coração de Deus, segundo o seu coração, que é Davi. Então Saul ele não foi um rei, ele foi um rei que ele tinha tudo aquilo que os homens queriam: aparência, coragem, né, formosura, beleza, né, postura. Porém ele não tinha o temor de Deus no coração, ele não obedeceu fielmente a Deus em todos os mandamentos. E Deus passa o bastão, o trono do reino de Saul para Davi. E a gente vê que Saul tem uma semelhança com Saulo. Então existe uma teoria de que até o próprio nome Saulo, né, vem de Saul. Então isso é interessante. Mais um elo aí na origem judaica de Paulo, na forte origem judaica dele. Depois fala que ele era hebreu dos hebreus, né? Hebreus de hebreus, verdadeiro hebreu. O que significa isso, né? Como se fosse um superlativo. Hebreus de hebreus, ou seja, ele era mais do que um judeu, ele era um hebreu. Então a gente sabe que existe a dispersão ali em volta dos judeus, em volta de Jerusalém. Já existia naquela época onde Paulo mesmo foi criado em Tarso. Eu acredito que se você entrasse numa sinagoga em Tarso, você ia ouvir toda a pregação em grego, não em aramaico, né? Aramaico era a linguagem original dos judeus, dos hebreus de Jerusalém, né? E a gente percebe que em alguns momentos das escrituras Paulo fala fluentemente aramaico com os judeus, né, de Jerusalém. Ou seja, Paulo provavelmente teve a língua materna como aramaico, a mãe dele ensinava aramaico, a mãe dele falava aramaico em casa, né? Que nem a gente quando vai morar em outro país e a gente tem filho, né, a gente vai falar em português dentro de casa. Então Paulo falava em aramaico. E não só isso, como a mãe de Paulo também, quando Paulo era pequeno, né, nos primeiros anos de Paulo, já levou Paulo lá para Jerusalém para ser ensinado aos pés dos fariseus, de um fariseu muito proeminente que era Gamaliel, provavelmente, segundo a tradição, neto de Hilel, né? Tinham duas facções ali dentro do judaísmo, uma era a facção de Shammai e outra de Hilel. Shammai era muito mais rígido em relação à lei, em relação às tradições, e Hilel era muito mais próximo, né, ao que Jesus pregava ali, do espírito da lei, né? Então, de você não fazer para as pessoas aquilo que você não deseja que fosse feito para você. Esse era o princípio de Hilel. Então, por isso que existe uma certa contradição ali, a gente não sabe ao certo se é esse Gamaliel, neto de Hilel, que Paulo foi ensinado aos pés dele. Tá? Porém, a gente sabe que Paulo era rígido em relação à lei, né? Lá na frente ele vai falar que ele se apoiava na lei, né? Que ele seguia à risca, né? Como ele falou aqui mesmo nesse versículo, ó, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, provavelmente ele foi educado de forma bem rígida em relação à lei. Né? Que mais que a gente pode falar de Paulo aqui? Quanto à lei, ele era fariseu, né? Fariseu. Então ele se considerava fariseu. E Paulo tinha um currículo brilhante, né? Ele estava sendo conduzido praticamente para se tornar um dos fariseus mais proeminentes, como foi no caso Gamaliel. Né? A gente vê que Paulo poderia até um dia talvez se tornar um sacerdote. Paulo ele tinha uma autoridade, ele tinha um reconhecimento entre os próprios fariseus. A gente vê que quando Estevão foi apedrejado, foi sacrificado, martirizado, colocaram as vestes de Estevão no colo de Paulo, tá? Como se fosse se reportando a Paulo, né? Então, recebendo consentimento de Paulo sobre aquela morte. Né? E quem eram de fato os fariseus? Né? Os fariseus a gente sabe que foi o principal, a elite religiosa da época de Jesus, foi quem perseguiu Jesus. A gente sabe que Jesus foi para aquela cruz por conta dos nossos pecados, mas o pano de fundo da história nos mostra que os principais agentes que levaram Jesus para aquela cruz foram a elite judaica da época, a elite dos fariseus. Os fariseus eram aqueles, né? Em Isaías 53 fala quem ouviu, quem deu ouvido à nossa pregação, né? Lá João vai testemunhar que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Né? Lá em Salmos também vai testemunhar a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra principal de esquina, pedra angular. Ou seja, os fariseus resistiram à doutrina de Cristo, resistiram à identidade de Cristo. Não receberam a Cristo, não receberam a Jesus, preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus.
Né? Alguns, a própria palavra fala que alguns acreditavam em Cristo, mas tinham medo de se expor publicamente, porque preferiam a glória dos homens do que a glória de Cristo. Eles viram sinais, as maravilhas de Cristo e quiseram matar o Filho de Deus. Então, o que eles queriam ali é exercer o domínio político deles, não se submeteram, não se quebrantaram diante do coração de Jesus, diante da presença de Cristo. Né? A gente ouve que as primeiras menções em relação a fariseu surgiu no governo de Jonatas. Jonatas era irmão, né, sucessor de Judas Macabeus. Depois que houve a revolta dos Macabeus, né, e o povo judeu, eles assumiram o trono novamente. Então ali foi a primeira vez que teve uma menção de quem eram os fariseus. Naquela época eram 3 facções, acho que até Cristo, né, até os dias de Jesus, eram essas 3 facções, os fariseus, os saduceus e os essênios. Então, vou dar um exemplo aqui do pano de fundo da época, que vocês vão ver uma certa semelhança com a nossa realidade de hoje, tá? Os essênios, eles acreditavam na predestinação. Os saduceus, eles acreditavam no livre-arbítrio, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito. E os fariseus tinham uma posição intermediária entre eles, né? Os fariseus acreditavam na predestinação, mas também acreditavam na responsabilidade humana, que é bem parecido com as divisões que a gente vê interna na igreja hoje. Fariseu, a palavra fariseu na essência no grego significa separado, né? A separação de tudo que pode trazer impureza moral ou cerimonial. Então eles se isolavam, né? Eles seguiam uma série de rituais, eles eram super rígidos, eles guardavam o sábado, faziam severas restrições alimentares, de jejum, eles davam dízimo de tudo, do endro, do cominho, né? Então eles tinham um ar de prepotência, um desprezo com o povo local da terra. Eles eram incapazes, né? Segundo eles, o povo local era incapaz de exercer a verdadeira religião, porque eles não tinham conhecimento tão profundo como eles tinham, eles não seguiam as regras estritas, né? O jugo dos fariseus. O jugo dos fariseus era pesadíssimo. Jesus falava assim, vocês rodam a terra para fazer um prosélito, né? E vocês tornam esse prosélito 2 vezes mais merecedor do fogo do inferno do que vocês. Tá? E eles eram terríveis, assim. Ao mesmo tempo em que eles tinham obras exteriores, interiormente eles eram sepulcro caiados. Jesus falava, você, né? Não coloca um jugo pesado sobre o povo, mas nem com um dedinho vocês removem, vocês conseguem cumprir nada daquilo que vocês exigem, né? Da exigência de vocês. Por isso que Jesus convida todos aqueles, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados desse jugo dos fariseus, dessa religiosidade dos fariseus, porque eu vou trazer descanso para vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E por último, a credencial dele era perseguidor da igreja. Então uma das formas dele demonstrar o zelo dele era perseguir aquela seita que estava se levantando no meio do judaísmo, que era o cristianismo. Então ele se torna perseguidor da igreja. E é muito interessante que depois em Filipenses 3, de 2 a 9, ele fala assim, mas mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas essas coisas. Eu os considero como esterco, para poder, né, ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em mim a justiça própria que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. É muito interessante porque no momento em que ele tem um encontro com a graça de Cristo no caminho de Damasco, os olhos dele se abrem, né, os olhos do coração se abrem, e ele percebe quanto errado ele estava em se apoiar na justiça própria dele. É muito parecido com o que acontece na nossa experiência de conversão, né? A experiência de conversão do cristão é essa. Até então a gente anda segundo o príncipe deste mundo, né? Segundo os desejos da nossa carne e do nosso coração corrompido, segundo o príncipe das potestades do ar, a gente estava morto em nossos pecados, morto, né? Um morto não enxerga nada, um morto não sente nada. E é engraçado que quando a gente olha lá para Provérbios, Provérbios fala assim que ao homem mau, todos os caminhos deles parecem ser bons. Então esse era o nosso coração, né? A gente achava que a gente era bom, a gente merece o amor de Deus. Esse é o ser humano carnal, é o ser humano caído, né? Ele não consegue enxergar seus próprios defeitos, ele não é incapaz de reconhecer a sua pecaminosidade, assim como os fariseus são incapazes de reconhecer o quão religiosos eles eram, o quanto perdidos eles eram, né? Jesus usa até aquela parábola do filho pródigo para mostrar o filho mais velho perdido dentro de casa, que era incapaz de reconhecer o amor do pai, de fazer alguma coisa por amor ao pai. Não, fazia para si próprio, fazia boas obras no sentido de ganhar, né, a atenção do pai, ganhar a salvação, ganhar uma posição especial. Então é assim que eles esperavam que o Messias fosse se apresentar para eles, né?
que o Messias fosse fazer ele sentar nos 12 tronos de Israel, né, que o Messias ia vir com pompa, que o Messias ia dar a chave do reino na mão deles. Então, eles se achavam detentores da pureza, né, da santidade. Então, é isso que acontece com o nosso coração. A gente vive aquela vida religiosa vazia, a gente faz coisas para conseguir, né, barganhar com Deus, a gente obedece a Deus, a gente vai no culto, a gente até ia, eu no meu caso, eu ia na missa, né, fazia a primeira comunhão, fazia tudo que tinha que fazer bonitinho para que eu conseguisse minha carta livre, ali, minha salvação, e garantisse o meu relacionamento com Deus. Só que a partir do momento que a gente tem um encontro profundo com Jesus na nossa estrada de Damasco, as escamas dos nossos olhos caem, e a gente vê a perspectiva de Deus como nós somos pecadores, miseráveis, cego e nu. E foi assim que Paulo viu. Ao mesmo tempo que ele ficou cego, ele passou a enxergar a nudez do corpo dele. Aí a gente faz como está lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que chora por causa dos seus pecados, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, porque enxerga que não tem bem nenhum, não tem justiça própria nenhuma e tem que confiar unicamente na graça de Deus, de mão vazia, de mão estendida, para receber o presente de Deus, a salvação, o perdão dos pecados. A partir do momento que esse perdão entrou no coração de Paulo, que o Espírito Santo encheu o coração de Paulo, ele começou a andar em novidade de vida, ele nasceu de novo. Assim acontece no nosso processo de conversão, né? A gente se arrepende profundamente, a gente recebe o perdão de Deus, a gente nasce do alto, o Espírito Santo enche o nosso coração e a gente passa a confiar na graça de Cristo e não mais nas nossas obras. A gente entende que nossas obras não levou a gente ao arrependimento, foi a graça, o amor, o toque do Espírito Santo, a obra de Jesus na cruz que nos lavou, que nos colocou confiando somente na obra de Cristo, assim como Paulo fez. E aí a gente passa a desvalorizar todas as coisas que a gente amava antes no mundo, né? Alguns largam bebida, alguns largam prostituição, outros largam a religiosidade, como foi no caso de Paulo. Dei por perda, né? Eu considero como refúgio, como esterco, como sem valor nenhum as coisas que antes eu amava. Ou seja, a gente amava o pecado, né? A gente adorava o pecado, a gente odiava a Deus. A gente tinha só um inimigo quando a gente, antes da gente se converter, que era Deus. E a partir do momento que a gente se converte, a gente passa a ter 3. A carne, o mundo, o sistema caído do mundo e o diabo. Né? Então a gente passa a amar as coisas do alto, né? E dar menos crédito às coisas do chão. Então Paulo fala, eu troco toda essa credencial minha para conhecer um pouco mais de Cristo, para ser achado em Cristo, para ganhar a Cristo, para amar a Cristo, né? Por essa comunhão do Cristo. É como se ele estivesse revivendo o que fala lá nos Salmos, né? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias afastados do Senhor na presença do pecado. E agora a gente vai falar um pouquinho do plano de fundo ali que estava se construindo para que Paulo pudesse pregar o evangelho aos gentios, que é o que a gente chama de plenitude dos tempos, né? O que é a plenitude do tempo? A gente olha lá em Gálatas 4:4, fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é o cume máximo da história da humanidade que Deus preparou para se revelar ao ser humano através de Cristo, para se fazer homem, para se encarnar como ser humano e habitar e viver entre nós, morrer por nós, né? Obedecer por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós, para nos resgatar de novo para Ele. É o tempo em que Ele preparou para que todo o pecado fosse destruído, né? Para que o pecado fosse destruído, para que a gente fosse reconciliado com Deus através de Jesus, para que o Evangelho chegasse até a gente nos dias de hoje. Então, qual que era o pano de fundo, né? Naquela época, a gente sabe que, se a gente estudar um pouquinho melhor as aulas passadas, a aula do Korilov, né? Principalmente lá os outros povos da Bíblia, a gente vai ter um entendimento muito mais profundo, mas eu vou dar uma arranhada aqui por cima, só um pouquinho do contexto da história. Naquele momento em que Paulo estava ali estudando aos pés de Gamaliel, o momento em que Jesus estava nascendo, o cenário que estava sendo preparado, o pano de fundo, né, dessa plenitude dos tempos, a chegada da plenitude dos tempos. Naquela época, antes do domínio romano, né, quem governava a Judéia era a dinastia dos amorreus. Os amorreus, eles são praticamente a elite, né, que governava Judá depois da Guerra dos Macabeus. Então, a partir do momento ali que a gente viu um pouquinho ali atrás, né, o Jonatas, que ele passa a reinar, né, depois que Judas Macabeu, sucedendo Judas Macabeu ali no reinado, né, então começa ali a dinastia dos amorreus, e os próprios judeus governando ali a sua nação, né?
E o que acontece? Nessa dinastia dos amorreus, esse governante, né, esse trono dos amorreus, ele passa também a, digamos assim, se apossar de alguns ofícios que originalmente não eram deles. Então, por exemplo, ele passa a se apossar do ofício não só de rei, mas também de sacerdote, de sumo sacerdote do templo. E também como detentores da palavra, como profeta. Né? Esse é o tipo de ofício que somente o Messias tem. Jesus é o rei, sumo sacerdote e profeta. Né? E naquela época, somente um homem da linhagem de Davi, né, ou da dinastia ali, de Zadok poderia se assentar no trono. Tá? Poderia ortogar para si o sumo sacerdócio e não o reino político da época. Tá? E como reino político, eles também tinham uma ambição militar, começavam a oprimir o povo com julgos pesados, com impostos pesados, com perseguição. Então começou a haver uma cisão, uma guerra civil, ali dentro mesmo, no coração dos judeus. E essa guerra civil tornou-se um terreno propício para que Roma fosse praticamente convidada para reinar sobre os judeus. Né? O general Pompeu entrou para aquelas portas de Jerusalém como se estivesse entrando no quintal da casa dele. Né? E os romanos passaram a governar a próprio convite dos judeus, né? Receberam eles assim com pompas. E houve um tempo de lua de mel ali, né? Entre os judeus e os romanos. Os romanos, naquela época, eles preservavam tudo, a cultura dos judeus, né? Preservavam ali os costumes do povo, tanto que os judeus não eram obrigados a adorar o imperador romano. Né? A gente vê isso muito claro ali na época de Jesus, essa hierarquia, né? Essa liberdade que os judeus tinham de cultuar ali dentro. Porém, essa lua de mel ela rompeu no ano de 34 a.C. com a ascensão de Herodes o Grande. Herodes é aquele mesmo rei perverso que mandou matar as crianças ali quando descobriu que havia um rei muito maior do que ele, que estava para nascer. Né? Então, qual que era o pensamento do judeu naquela época? Que os romanos eles entraram no poder como um castigo de Deus sobre a má gestão, o mau governo, o governo perverso dos amorreus. Só que esse governo humano era 2 vezes mais perverso. Né? Então os judeus, quando enxergaram, né, que Roma governava com um braço de ferro, né, aos poucos ali com Herodes o Grande oprimindo ainda mais os judeus do que os amorreus, né, oprimiam, do que os asmoneus oprimiam, então caiu a ficha deles, né, de como era terrível o governo de Roma. Então eles começaram a entender que, da mesma forma como Deus trouxe os romanos, Deus ia destituir os romanos ali na história. Né? Então eles começaram a entender, dentro do pano de fundo ali no contexto deles, que o Messias prometido ia fazer isso, ia libertar eles do jugo romano. Então esse era o libertador esperado deles, né? Todos esperavam que eles seriam o redentor de Israel, né? O redentor, quando eu falava essa palavra de remissão, ninguém tinha compreensão, eles não tinham compreensão que era remissão dos pecados, mas era remissão dos governos, porque assim aconteceu durante toda a história de Israel. Né? Israel obedecia a Deus, depois Israel caía em apostasia, Deus levantava um reino, né? Um reino perverso, esse reino perverso oprimia eles como uma correção de Deus, e aí Deus restaurava de novo o povo de Israel, e libertava, e redimia esse povo. Porém, Jesus ele chega com um discurso que, do ponto de vista judeu, era um discurso interessante, né? Era um discurso atraente, mas ao mesmo tempo eles entendiam esse discurso de uma maneira errada. Jesus falava assim, olha, o reino de Deus chegou entre vocês. Então eles entendiam que era esse reino, né? O reino que naturalmente eles se lembravam da profecia de Daniel, lá em Daniel 7:22, que fala assim, até que venha o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram um reino. Então esse era o ancião de dias que eles esperavam. Né? Eles esperavam se sentar para julgar, né, ali sobre o reino romano. Então, e de fato, Jesus falou que aqueles discípulos, apóstolos que estavam em volta dele, um dia se sentariam sobre a tribo, as nações de Israel, para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Então Jesus fala assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas orações. Ele falando durante a ceia para os discípulos, lá em Lucas 22, 28 a 30. Vós sois os que permaneceram comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como o Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Porém, o que eles não entendiam de verdade ali, os judeus, é que Jesus não veio para destituir o jugo de Roma,
para destronar Roma. Jesus veio para destronar Satanás. Jesus veio para destruir o pecado. Jesus veio para redimir o coração do homem da maldade do ser humano. Transformar o coração do homem num coração de carne. Jesus veio para que o reino fosse inaugurado primeiro no coração do homem, né? E depois visivelmente, né? Quando esse tempo se consumar, quando chegar o grande dia em que Cristo Jesus vai retornar, né, nas nuvens, nós nos juntaremos com eles nos ares, nós seremos transformados à imagem e semelhança completa dele, e finalmente o pecado e a morte vão ser derrotados para sempre. Não estaremos mais na presença do pecado, e muito menos o nosso corpo se tornar mais corruptível, né? Então é muito interessante isso, esse paralelo. Então essa salvação, essa redenção não era uma redenção à força, não era uma redenção de Roma, era uma redenção do homem, era uma redenção do pecado contra o mal. Era um triunfo de Cristo ali na cruz do Calvário, na maior humilhação, foi a maior glória de Deus, né? Foi a forma que Jesus atraiu todos para si mesmo quando ele foi levantado naquele madeiro. Foi ali que ele redimiu o coração do homem de toda a maldade, né? Foi ali que Jesus, por sua graça, levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, para que a gente recebesse de graça essa justiça que vem do alto. E foi essa justiça que alcançou o coração de Paulo no caminho de Damasco. Foi essa transformação que ocorreu, né? Toda a obra de Paulo, toda a maldade de Paulo, toda a perseguição de Paulo foi lançada sobre Cristo. E ele recebeu de graça a justiça que vem do alto. Não a justiça da lei, mas a justiça da fé em Cristo Jesus. E o coração dele foi transformado. Amém? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o culto que vai ser prestado daqui a pouco. E vamos continuar domingo que vem, então, continuando aprendendo sobre Paulo, mergulhando na vida de Paulo. Amém? Deus abençoe.